ficar. O Luciano é um homem de sorte, porque ele sofreu, ele se livrou de uma conspiração. Colocaram aqui o copo do Flávio, ele bebeu várias vezes, e só fizeram preencher. O destino fez com que ele não tomasse. A outra coisa é relativa a mim. Eu vou falar bem pertinho do microfone. Posso até pegar a gripe do Flávio, mas corre a vantagem de eu pegar a eloquência dele. Distinto presidente Janete, vice-presidente Henrique Leal, Sebastião Pinho. Saúdo todos os presentes, especialmente os parentes dos homenageados. Um dos grandes escopos da Academia Cearense de Medicina é a pilastra da história. Quando presidente desta Arcádia, o confrade Vladimir Távora Fontoura Cruz instituiu esta sessão intitulada Rememora. Iluminada ideia, pois ilumina a história da medicina cearense. Dr. Tomás é membro honorário desta Arcádia. A ele dedico algumas coisas. Hoje estamos rememorando e comemorando o centenário de nascimento do Dr. Tomás de Araújo Corrêa, ocorrido em Ipu, aos 3 de maio de 1923. A todos os saudadores foram dados no máximo 10 minutos de fala. Aí parece que o meu relógio não é o mesmo do Luciano. O dedo é um minuto de ouro, foram 25 minutos. 25. Haverão os ouvintes de serem complacentes para eventuais incompletudes. Ao falar sobre Dr. Tomás, apesar de muito honroso, sempre me foi e está sendo, nesta ocasião, muito difícil. Trata-se de um médico de grandes virtudes. É com muita saudade e imenso quanto intenso respeito que lhe devemos prestar esta homenagem especialmente justa, porque merecida. Alguns mínimos dados biográficos. Nascimento, 3 de maio de 1923, Ipu, Ceará, minha cidade. Formatura, 12 de dezembro de 1948, tinha 25 anos. Onde? Salvador, Bahia, Terreiro de Jesus, primeira escola médica do Brasil, 1808. Vale lembrar que era médico da família, o Dr. Picanço, ancestral do Paulo Picanço, que seu pai, Jurandir Picanço, foi o promotor importantíssimo do início da tentativa de formar a nossa faculdade de medicina, que se concretizou em 1948. O casamento do Dr. Tomás, aos 25 de março de 1951, tinha ele 28 anos. Sua esposa, Margarida Maria Timbó Corrêa, 69 anos, santificantes de matrimônio. Falecimento do Dr. Tomás, 31 de agosto de 2020. Tinha ele 97 anos. Com lucidez. Os pais do Dr. Tomás, Edgar Corrêa de Castro de Sá, Tereza Odete de Araújo Corrêa. Uma observação. Esta morreu aos 42 anos de tuberculose. E a tuberculose até 1950, chamada peste branca, matou mais gente do que todas as pragas juntas com todas as guerras. Não havia medicação. Os irmãos do Dr. Tomás são 9. Não vou citá-los todos por questão de tempo, mas lembrar Dr. Francisco Ivani de Araújo Corrêa, contemporâneo do João Evangelista, contemporâneo do Elias, e ele era sobrinho do Dr. Francisco Araújo,
tio do Dr. Tomás por parte de mãe. Dr. Francisco Araújo é professor de medicina, higiene, medicina tropical, e o Ivani o chamava de tio Chiquinho. E ele ficou conhecido jocosamente como tio Chiquinho. Foi meu professor também, eu sou dos mais novos aqui, quando ele era professor ainda. Bem, os filhos eu citarei a todos. Edgar Corrêa Neto está aqui, odontólogo, com sua esposa. Pedro Augusto Timbó Corrêa, fisioterapeuta. Tereza Odete Timbó Corrêa, socióloga. Luiz de Gonzaga Timbó Corrêa, médico. Luiz Elizabeth Timbó Corrêa Furtado, advogada e professora universitária. Ângela Maria Timbó Corrêa, enfermeira. A família transpira saúde, transpira cuidadores dos pacientes. Netos, 7 netos médicos, não citarei por questão de espaço. Todos com um grande perfil ético e embasamento científico. Dr. Tomás exerceu atividade médica como generalista e obstetra, com grande competência, responsabilidade e dignidade até os 95 anos de idade, em consultório e na maternidade e hospital Dr. Francisco Araújo. Hoje, esse hospital mudou de características e se chama Hospital Dr. Tomás Corrêa. Para melhor falar sobre o Dr. Tomás, escrevi um artigo intitulado Os 3 Templos do Dr. Tomás. Um necessário esclarecimento. Dr. Tomás foi meu pediatra e depois fui seu médico, para grande honra minha. Nele me inspirei para escolher ser médico e tentar ser, talvez, próximo dele nas suas virtudes, porque não é fácil. Para uma obra duradoura, uma vida de doação ao próximo, como é a de ser médico de verdade, alicerces sólidos se fazem necessários. A estes chamei-os de templo, os 3 templos do Dr. Tomás. Primeiro templo, a família. Para ele, minha casa, minha vida. Merecida e afortunadamente, sua esposa, Dona Margarida, foi extraordinária incessantemente. Constituíram uma família sólida e encantadora. Vieram depois genros, noras, netos e netas e até bisnetos. Como vimos previamente, 7 netos são médicos. Dr. Tomás não navegou somente em mar de rosas, houve também procelas. O oceano da vida é assim, há de se preparar, há de se estar sempre pronto para o que der e vier, como se diz na linguagem sertaneja. Para ele, Dona Margarida foi sempre a flor de sua vida, sua existência, sua Margarida. Segundo tempo do Dr. Tomás, Deus, a igreja, de fato, é o primeiro templo. Praticou com esmero e constância seus deveres de cristão, de católico. Grande evangelizador e exímio orador. Tinha o dom da palavra. Terceiro templo, a medicina. Seguiu bem o que preconizava o médico britânico Sir Lister, século XIX, final para século XX. Abre-se aspas. Para o médico só existe um único preceito: colocar-se no lugar do enfermo. Quanto ao terceiro templo, bastaria afirmar: Dr. Tomás foi um fiel apóstolo da medicina, sob o signo da fé em Deus e amor ao próximo, ao paciente, ao sofredor. Vale lembrar que a palavra paciente não quer dizer tolerante. Paciente vem do latim paciere, que quer dizer sofrer. E paciência é o presente
é o presente do verbo sofrer. Paciência, o paciente é aquele que está sofrendo. Paciente tolerante é o médico que atende o paciente sofredor. Esse deve ser um lábaro a nos alentar nas dificuldades do exercício da medicina. Seria imperdoável não registrar um fato que requereu uma difícil decisão do jovem Dr. Tomás após sua formatura em 1948. Foi convidado pelo professor catedrático de clínica para ser seu assistente na cobiçadíssima Faculdade de Medicina de Salvador, como foi dito, a primeira escola médica do Brasil. Recusou com firmeza e de modo educado o convite, alegando ter que retornar a Ipu para aliviar seu pai, seu Edgar Corrêa, que eu conheci muito como pai do meu pai, já fatigado da luta como farmacêutico médico. Era dono da farmácia com PH, farmácia e drogaria Iracema. Iracema é de José de Alencar, que lembra muito a estrada dela em Ipu. Até o arcebispo de Salvador, primário do Brasil, Dom Augusto, instou com o Dr. Tomás para que ele não recusasse o convite de se tornar assistente, pois seria a consagração dele de um grande médico no terreiro de Jesus. Mas o jovem Tomás não ficou no esplendor garantido do terreiro de Jesus, indo trabalhar exatamente junto aos humildes, aos mais necessitados, no terreiro de Ipu e cidades circunvizinhas. Ele, para mim, a meu ver, é um autêntico Abraão dos tempos odiernos, como cidadão e como médico. Recebeu muitas outras homenagens, comendas, títulos como doutor honoris causa da Universidade do Vale do Acaraú, UVA. Foi da Sociedade Médica São Lucas, que realmente foi a precursora da formação da Faculdade de Medicina. Não foram só aqueles 5 clássicos. Então, médico da Academia Cearense de Médicos Escritores, médico da Sociedade Médica São Lucas, membro honorário dessa academia, muito respeitou. E, por fim, por tudo isso, Dr. Tomás de Araújo Corrêa, por questão de mérito e de justiça, é sempre credor da nossa grande admiração, respeito e gratidão. Paz e bem. Muito obrigado, acadêmico João Martins. E você pode ficar conosco, né, enquanto a gente ouve a palavra da família, salvo engano, na pessoa do doutor Edgar, por favor.